A neve caía em véus impiedosos sobre a cabana isolada, mas foi o uivo agudo que cortou a noite como uma lâmina. Marael congelou no meio do salão, a colher de madeira ainda na mão, o ensopado de cervo borbulhando esquecido no fogo. Era véspera de Natal, em Eldfrost, e o vento uivava como almas penadas pelas florestas ancestrais do reino. Mas aquele som não era do vento. Era um choro, fraco e desesperado vindo da porta. Ela largou a colher e correu para a entrada, o coração martelando contra as costelas. A porta de carvalho rangeu ao se abrir, revelando a escuridão branca da nevasca. Ali, encolhidos nos degraus cobertos de gelo, 3 filhotes de lobo tremiam, seus pelos cinzentos e pretos salpicados de neve derretida. O maior, com olhos âmbar que brilhavam como brasas, ergueu a cabeça e soltou um ganido rouco, enquanto os outros 2 se aninhavam contra ele, patas trêmulas. Pelos deuses do gelo, murmurou Marael, o ar gelado queimando sua garganta. Ela era viúva há 2 invernos, desde que o marido fora levado pela febre das sombras nas minas de Eldfrost, e vivia sozinha na borda da floresta das presas eternas. Ninguém se aventurava ali à noite, especialmente na noite sagrada, quando as lendas diziam que os espíritos dos lobos ancestrais vagavam livres. Mas aqueles filhotes pareciam prestes a morrer. Sem pensar 2 vezes, ela se abaixou e os pegou no colo, um de cada vez. O maior se debateu por um instante, suas garras minúsculas arranhando o xale de lã grossa que a envolvia, mas logo se acalmou contra o calor de seu peito. Os outros seguiram, seus corpos frios como pedras de rio se aquecendo devagar. Marael fechou a porta com o ombro, o vento uivando em protesto, e os levou para perto da lareira. A cabana era modesta, com paredes de toras enegrecidas pelo tempo e um teto baixo que ecoava o crepitar das chamas. Velas de sebo tremeluziam sobre a mesa, iluminando o presépio improvisado que ela montara mais cedo, figuras de madeira entalhadas à mão, representando a Virgem da Neve e o Menino das Sombras, lendas locais que misturavam a fé humana com os sussurros das matas. Eldfrost era assim, um reino fragmentado de vilarejos encravados nas montanhas geladas do norte, onde os humanos de pele pálida e olhos cinzentos lutavam contra o eterno inverno, enquanto as matilhas de lobisomens das florestas profundas disputavam territórios com garras e presas. Tratados antigos, selados com sangue em altares de gelo, mantinham uma trégua frágil. Mas na noite sagrada, as barreiras entre mundos afinavam como a crosta de um lago congelado. Marael deitou os filhotes sobre uma manta de pele de urso, perto o suficiente do fogo para aquecê-los sem queimá-los. O maior fungou seu braço, o focinho úmido roçando a pele exposta do pulso, e um arrepio subiu por sua espinha. Não de frio, mas de algo primal, como se aqueles olhos a reconhecessem. Ela pegou um pano úmido e limpou a neve de seus pelos, notando as marcas. Cicatrizes frescas nas orelhas, patas machucadas como se tivessem corrido por léguas. "De onde vocês vieram, pequenos?" sussurrou, enquanto o menor, de pelagem quase branca, se enroscava em seu colo, lambendo timidamente seus dedos. Seus pensamentos voaram para as histórias que sua avó contava à beira do fogo. Filhotes perdidos na neve eram presságios, portadores de bênçãos ou maldições das matilhas alfa. O rei lobo de Eldfrost, Vorak, o alfa das sombras, era temido por todos, um ser imortal, dizem, cujos olhos podiam congelar o sangue nas veias e cuja matilha controlava as veias de prata das montanhas. Ninguém ousava cruzar seu caminho, especialmente não uma viúva solitária como ela. Ela se levantou para buscar leite de cabra morno, mas o maior filhote a seguiu, roçando as costelas contra suas pernas, o corpo quente agora pressionando com uma insistência que a fez pausar. Seu coração acelerou. Era só um animal, mas havia algo na forma como ele se inclinava, como se testasse sua força. Marael riu baixinho, nervosa, e se agachou para acariciar sua cabeça. "Fiquem quietos, vamos. Ninguém vai machucá-los aqui." Enquanto os alimentava de um pires, a tempestade lá fora amainou. Mas um novo som surgiu. Passos pesados na neve, ecoando como trovões distantes.
Marael ergueu os olhos para a janela embaçada, o estômago se contraindo. Sombras se moviam além do vidro, altas, imponentes, circundando a cabana como predadores farejando presas. Os filhotes se enrijeceram, o maior rosnando baixo, os dentes à mostra em um aviso instintivo. A porta tremeu com uma batida forte, e uma voz grave, rouca como o vento nas ravinas, atravessou a madeira. Abra, humana, esses filhotes são meus. Marael congelou, o pires escorregando de suas mãos. Vorak tinha que ser ele. As lendas o descreviam como um colosso de músculos e cicatrizes, com uma aura que fazia o ar crepitar de poder alfa. Seu corpo, dizem, era uma arma viva, ombros largos que podiam derrubar árvores, mãos que apertavam com força de ferro e um olhar que desnudava almas. Ela sentiu um calor traiçoeiro subir pelo pescoço, misturado ao medo. O que um homem como ele faria com uma viúva que ousara acolher o que lhe pertencia? Os filhotes se esconderam atrás dela, pressionando os flancos contra suas coxas, e Marael engoliu em seco. Suas mãos tremiam ao se aproximar da porta, o coração um tambor de guerra. Ao girar a maçaneta, o ar frio invadiu, carregado de um cheiro de pinho e sangue fresco. E ali, na soleira, erguia-se a figura sombria do alfa, os olhos âmbar fixos nos dela, queimando como os dos filhotes, mas infinitamente mais perigosos, prometendo tanto ruína quanto um fogo que ela não sabia que ansiava. Ele deu um passo à frente, o peito largo quase tocando o dela no espaço estreito, e o mundo pareceu encolher ao redor do calor opressivo de sua presença. Eles escolheram você, murmurou, a voz baixa, vibrando através dela como um rosnado contido. Mas isso não os torna seus, nem a mim. Marael recuou instintivamente, mas os filhotes ganiram, ancorando-a no lugar. O alfa estendeu a mão, os dedos calejados roçando o braço dela ao pegar o maior filhote, e aquele toque, firme, elétrico, enviou uma onda de calor pelo seu corpo, fazendo suas pernas fraquejarem. Ela mordeu o lábio, o ar entre eles carregado de algo selvagem, inominável, enquanto a noite sagrada se desenrolava em segredos que nenhum tratado poderia conter. O ar na cabana pareceu se tornar mais denso, carregado com o cheiro de neve úmida e algo mais primal, como terra remexida após uma caçada. Vorak preenchia a soleira como uma sombra viva, seus ombros largos bloqueando o vento uivante lá fora. Seus olhos âmbar, idênticos aos do filhote maior, fixaram-se em Marael com uma intensidade que a fez sentir nua, exposta, como se ele pudesse farejar os segredos que ela enterrara junto com o marido. O toque de seus dedos no braço dela ainda ecoava, uma faísca que subira pela pele, aquecendo veias que ela pensara adormecidas pelo luto e pelo frio eterno de Eldfrost. Eu os encontrei na porta. Gaguejou Marael, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Seus joelhos tremiam, e ela se apoiou na mesa para não cair, os filhotes se encolhendo mais contra suas pernas, como se soubessem que ela era a frágil barreira entre eles e o colosso à frente. O maior filhote, agora no colo de Vorak, se contorceu, mas não rosnou. Em vez disso, lambeu a mão do alfa, um gesto de submissão que fez o peito de Marael apertar. Por que eles não fugiam? Por que se aninhavam nela uma humana comum em vez de voltar para sua matilha? Vorak inclinou a cabeça, o cabelo negro e desgrenhado caindo sobre a testa marcada por cicatrizes antigas, marcas de garras que contavam histórias de batalhas nas profundezas da floresta das presas eternas. Ele era ainda maior do que as lendas sussurravam, músculos definidos sob a capa de peles encharcada, o peito subindo e descendo, com respirações controladas, mas profundas, que faziam o ar vibrar. Quando ele deu outro passo para dentro, o espaço entre eles encolheu perigosamente, e Marael sentiu o calor de seu corpo invadir o dela, como uma fornalha se aproximando de gelo frágil. Seus quadris quase se roçaram na passagem estreita, e um arrepio involuntário desceu por sua espinha, misturando o medo com algo mais sombrio, mais quente, que se acumulava no ventre. Encontrou? Repetiu ele, a voz um rosnado baixo que ressoou em seu peito, ecoando nas paredes de toras.
Ele depositou o filhote na manta com cuidado surpreendente, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Na noite sagrada, nada se perde por acaso, viúva. Os laços de sangue nos chamam. Esses são meus herdeiros, tirados de mim por traidores na matilha. E eles vieram até você. Marael piscou, o coração disparado como um coelho na neve. Herdeiros, filhotes de um alfa como Vorak, o rei lobo das sombras, que unificara as matilhas de Eldfrost com punho de ferro e presas afiadas. As runas gravadas nas portas de sua fortaleza, nas montanhas de gelo negro, contavam de sua fúria. Ele devorara rivais inteiros sob a lua cheia, selando tratados com humanos através de barganhas sangrentas que deixavam marcas eternas na carne. Mas ali, na cabana dela, ele não atacava. Em vez disso, estendeu a mão novamente, desta vez para tocar o ombro do filhote menor. E seus dedos roçaram acidentalmente, ou não, a curva do joelho de Marael, que se ajoelhara para acalmar os pequenos. O contato foi breve, mas elétrico, enviando uma onda de calor que subiu por sua perna, fazendo-a morder o interior da bochecha para conter o suspiro que ameaçava escapar. "Por que eles me escolheram?" perguntou ela, erguendo-se devagar, ciente de como seu corpo se movia perto demais do dele. A lareira crepitava, lançando sombras dançantes sobre o rosto dele, destacando a linha firme da mandíbula e os lábios entreabertos, como se ele inalasse seu cheiro. Lã, fumaça e algo feminino que ela mesma esquecera. Vorak se aproximou mais, o peito dele agora a uma respiração de distância do dela, e Marael sentiu o calor irradiar através da blusa fina, o ritmo acelerado de seu coração ecoando no dela. Seus corpos pareciam atraídos por uma força invisível, como ímãs em uma runa antiga, e ela lutou contra o impulso de recuar, ou de se inclinar para a frente. "Porque o sangue sente fraqueza e força", murmurou ele, inclinando-se até que seu hálito quente roçasse a orelha dela, cheirando a pinho e selvageria. "Você os salvou sem saber o preço. Em Eldfrost, acolher o que é meu significa se entrelaçar com as sombras. Os tratados ancestrais exigem equilíbrio, uma vida por 3. Mas eu vejo em você algo que não esperava. Uma chama no gelo. As palavras dele a atingiram como um vento gelado, mas o tom, rouco, quase uma carícia, acendeu faíscas em sua pele. Marael recuou um passo, batendo as costas na mesa, e os filhotes ganiram, correndo para se enrolar em suas saias. Vorak não se moveu, mas seus olhos desceram por um instante até a curva de seu pescoço exposto, onde o pulso batia visível, e ela jurou ver as narinas dele se dilatarem, como se provasse o ar entre eles. O desejo era palpável, uma tensão que fazia o ar crepitar, e Marael sentiu um pulsar urgente entre as coxas, traidor que a envergonhou. Como podia? Ele era o monstro das lendas, o alfa que poderia parti-la ao meio com um comando, e ainda assim, a proximidade dele a fazia ansiar por mais, por mãos que apertassem sua cintura, por um corpo que a prendesse contra a madeira áspera. "Eu não pedi isso", rebateu ela, a voz ganhando força apesar do tremor. "Eles estavam morrendo. Qualquer um faria o mesmo. Leve-os embora se são seus, mas não me arraste para suas guerras de matilha." Vorak riu, um som grave e gutural que vibrou através dela, fazendo seus mamilos endurecerem sob o tecido. Ele estendeu a mão, desta vez deliberadamente, e traçou o contorno de seu queixo com o polegar calejado, o toque firme o suficiente para inclinar sua cabeça para cima, forçando-a a encará-lo. A pressão era inegável, uma promessa de controle, e Marael sentiu as pernas fraquejarem, o corpo respondendo com um calor que se espalhava como fogo selvagem. Seus lábios se entreabriram, o fôlego misturando-se ao dele, e por um segundo insano, ela imaginou o gosto daqueles lábios, ferozes, dominantes. "Tarde demais, Marael das Bordas", sussurrou ele, o nome dela rolando em sua língua como uma maldição doce. "O sangue os uniu a você. E agora, a mim. Os traidores virão pela madrugada, farejando os filhotes. Fique comigo esta noite ou perca tudo." Antes que ela pudesse protestar, um uivo distante cortou a noite, ecoando das montanhas como um chamado de guerra. Os filhotes se enrijeceram,
Vorak se virou para a porta, o corpo dele roçando o dela na pressa, uma fricção que deixou Marael ofegante, o coração em chamas. A noite sagrada mal começara, e já os fios de destino se entrelaçavam, puxando-a para o abismo de olhos âmbar e toques que prometiam tanto salvação quanto danação. O uivo ecoou novamente, mais próximo agora, rasgando a quietude da cabana como garras em carne fresca. Marael sentiu o chão tremer sob seus pés, o coração colidindo contra as costelas em um ritmo selvagem. Os filhotes se encolheram mais contra suas pernas, seus corpos quentes e trêmulos pressionando as coxas dela através do tecido das saias, como se buscassem refúgio na única âncora humana no caos. Vorak se moveu como uma sombra fluida, o corpo dele se posicionando entre ela e a porta, os músculos dos ombros tensionando sob a capa encharcada. O calor dele invadiu o espaço atrás de si, uma muralha de força que a fez prender a respiração, o ar entre eles carregado de um cheiro almiscarado, suor, neve e algo ferozmente masculino que se infiltrava em seus pulmões. "Fique atrás de mim", ordenou ele, a voz um rosnado baixo que vibrou pelo ar, ecoando em seu peito como um tambor de guerra. Seus olhos âmbar varreram a janela embaçada, as narinas dilatando enquanto farejava o perigo. Marael obedeceu por instinto, recuando até que suas costas tocaram a parede de toras ásperas, mas o movimento a aproximou demais dele. O flanco de Vorak roçou o dela, uma fricção breve que enviou uma faísca de calor subindo por sua perna, fazendo-a morder o lábio para conter o tremor. Como podia o medo se misturar assim a algo tão inoportuno, tão urgente? Seu corpo traía-a, o ventre se contraindo com um pulsar que ela tentou ignorar, focando nos filhotes que agora se aninhavam em seu colo, ganindo baixinho. Lá fora as sombras se multiplicaram na neve, formas lupinas circundando a cabana, com passos silenciosos, olhos reluzindo como estrelas malignas na escuridão. Eldfrost não perdoava intrusos na noite sagrada. As matilhas rivais, fragmentos de clãs antigos que disputavam as veias de prata nas montanhas de gelo negro, viam nos herdeiros de Vorak uma chance de derrubar o Alfa Supremo. Tratados selados com sangue em altares de runas congeladas, mantinham a trégua com os humanos. Mas entre lobos, a lealdade era tão frágil quanto a crosta de um lago sob o degelo. Vorak rosnou para si mesmo, os dentes à mostra em um esgar que revelava presas alongadas, e Marael viu as veias de seu pescoço pulsarem, o corpo dele se transformando sutilmente, ombros se alargando, a pele esticando sobre músculos que pareciam esculpidos em ferro forjado. "São os traidores de Kargen", murmurou ele sem se virar, mas inclinando o corpo para que o braço roçasse o dela, uma proteção instintiva que a fez sentir o calor de sua pele através da manga fina. "Meus próprios betas, seduzidos pelas promessas de poder das matilhas do sul. Eles mataram a mãe deles para roubar os filhotes, mas o sangue ancestral os guiou até você." A voz dele baixou para um sussurro rouco, o hálito quente roçando sua orelha, enquanto ele se virava ligeiramente. O peito largo agora a um sussurro de distância do dela. Marael sentiu o ritmo acelerado de seu coração ecoar no dela, os seios subindo e descendo em sincronia involuntária, e um rubor traiçoeiro subiu por seu pescoço. Ele era o perigo encarnado, um alfa que poderia parti-la com um olhar, mas ali, na penumbra da cabana, sua presença era um escudo, e uma tentação que fazia suas coxas se apertarem, o tecido úmido entre elas, um lembrete envergonhador de desejos há muito congelados. Um rosnado gutural veio de fora, seguido de patas arranhando a neve, e Vorak explodiu em ação. Ele abriu a porta com um empurrão, o vento uivante invadindo como uma fera faminta, e saltou para a noite, seu corpo se contorcendo em uma transformação fluida, pelagem negra brotando como sombras vivas, garras estendendo-se enquanto ele se erguia sobre as patas traseiras, um lobo colossal de olhos flamejantes. Marael espiou pela fresta, o coração na garganta, vendo-o colidir com as sombras. Presas se chocando, corpos rolando na neve em uma dança mortal de garras e uivos. O maior filhote,
Sentindo o chamado, tentou segui-lo, mas ela o agarrou pelo cangote, puxando-o de volta para seus braços. Seu corpo se curvou sobre os pequenos, protegendo-os com o próprio, e o peso deles contra seu peito a ancorou, mas também a expôs. O suor escorrendo pela nuca, o vestido colando à pele úmida. Um dos traidores, um lobo cinzento com cicatrizes no focinho, rompeu as defesas e avançou para a porta, os olhos fixos nos filhotes. Marael gritou, recuando até a lareira, mas Vorak foi mais rápido. Ele o derrubou com um salto, as presas cravando-se na garganta do inimigo em um jorro de sangue que tingiu a neve de escarlate. O alfa voltou à forma semi-humana em um instante, ofegante, o peito nu e marcado por arranhões frescos que sangravam devagar, músculos flexionando com cada respiração. Ele entrou na cabana, fechando a porta com um chute, e o ar se encheu de seu cheiro, sangue, suor e vitória primal. Seus olhos encontraram os dela, queimando com uma fome que ia além da batalha, e ele se aproximou, o corpo ainda vibrando de adrenalina. "Estão seguros por enquanto", disse ele, a voz rouca, estendendo a mão para limpar o sangue do focinho do filhote em seu colo. Seus dedos roçaram o decote do vestido de Marael, traçando acidentalmente a curva de seu seio, e ela arquejou, o toque enviando uma onda de calor que se acumulou entre suas pernas, fazendo-a se contorcer. Vorak pausou, os olhos descendo para o ponto de contato, e o ar entre eles crepitou, denso com promessas não ditas. Ele não recuou. Em vez disso, sua mão subiu para o ombro dela, apertando com firmeza possessiva, os polegares roçando a clavícula exposta. Marael sentiu as pernas fraquejarem, o corpo inclinando-se para ele involuntariamente, os mamilos endurecendo contra o tecido fino, traindo o desejo que o medo só intensificava. "Você lutou por eles", murmurou ele, inclinando-se até que seus lábios roçassem o topo de sua cabeça, o hálito quente descendo por sua nuca como uma carícia proibida. Como uma loba. Em Eldfrost, isso cria laços que o sangue não quebra. As palavras eram uma provocação, um convite velado, e Marael sentiu o pulsar urgente em seu ventre se intensificar, as coxas se apertando enquanto imaginava aquelas mãos descendo mais baixo, prendendo-a contra a parede. Mas o uivo de outro traidor ecoou ao longe, e Vorak se endireitou, o corpo dele se afastando o suficiente para deixá-la ofegante, ansiando pelo calor perdido. "Não acabou", disse ele, os olhos fixos nos dela, prometendo mais do que proteção. "Os que restam virão pela aurora. Você vem comigo para a fortaleza, ou fica e enfrenta o que Eldfrost reserva para os tolos." Marael engoliu em seco, os filhotes se aninhando em seu colo como se já soubessem a resposta, enquanto o fogo da lareira dançava sombras sobre o rosto dele, revelando uma vulnerabilidade fugaz, o alfa solitário, marcado por perdas que espelhavam as dela. O toque dele ainda queimava em sua pele, um lembrete de que a noite sagrada tecia destinos entrelaçados, e fugir agora significaria negar o fogo que começava a derreter o gelo em seu coração. A decisão pairava no ar como a fumaça da lareira, densa e sufocante, enquanto os uivos distantes se multiplicavam nas montanhas de gelo negro. Marael apertava os filhotes contra o peito, seus corações minúsculos batendo em uníssono com o dela, um ritmo frenético que ecoava o pulsar urgente em suas veias. Vorak estava perto demais, o corpo dele ainda emanando o calor da batalha, o suor traçando linhas pelo torso nu e marcado, onde arranhões frescos sangravam devagar, como runas vivas gravadas na pele bronzeada. Seus olhos âmbar a prendiam, uma prisão de fogo que a fazia sentir o peso de sua presença. Uma montanha viva, imponente, cujo mero cheiro de sangue e pinho a deixava tonta, o ventre se contraindo com uma necessidade que ela mal compreendia. Eu vou com você", sussurrou ela finalmente, a voz rouca como se as palavras fossem arrancadas de um lugar profundo e escondido. Não era só medo dos traidores, era o toque dele, ainda queimando em sua clavícula que a impelia para a frente. Os filhotes ganiram em aprovação, o maior roçando o focinho úmido contra seu pescoço,
lambendo a pele salgada onde o suor escorria. Vorak assentiu, um gesto breve, mas seus lábios se curvaram em um meio sorriso predatório, revelando o brilho de presas que não haviam recuado completamente. Ele estendeu a mão, os dedos calejados envolvendo o pulso dela com firmeza, puxando-a para si no espaço confinado da cabana. O contato foi elétrico, a palma áspera pressionando a veia que pulsava acelerada, e Marael sentiu uma onda de calor subir pelo braço, se espalhando pelo peito até endurecer seus mamilos contra o tecido úmido do vestido. Seus quadris se aproximaram involuntariamente, o calor rígido do corpo dele roçando a curva de sua barriga, uma fricção que a fez prender o fôlego, as coxas se apertando para conter o tremor traidor. Boa escolha, loba das bordas, murmurou ele, a voz baixa e vibrante, inclinando-se até que seu hálito quente roçasse a concha de sua orelha, enviando arrepios pela espinha. A fortaleza vai protegê-los. E você? As palavras eram uma promessa velada, carregadas de algo mais sombrio, e Marael imaginou aquelas mãos subindo pela sua cintura, apertando com a mesma força que ele usava para derrubar inimigos. Seu corpo respondia sem permissão, um pulsar urgente entre as pernas que a envergonhava, misturando-se ao pavor dos uivos que se aproximavam. Vorak soltou seu pulso devagar, os dedos traçando uma linha preguiçosa pela parte interna de seu antebraço, antes de se afastar, deixando-a ofegante, o ar entre eles crepitando como gelo se partindo. Eles saíram para a nevasca, Vorak carregando 2 filhotes no colo enquanto Marael segurava o terceiro, embrulhado em seu chale. A noite de Natal em Eldfrost era impiedosa. O vento cortava como lâminas de runa, carregando flocos que se grudavam à pele como cristais de maldição. A floresta das presas eternas se erguia ao redor, árvores ancestrais com troncos retorcidos como garras congeladas, suas raízes entrelaçadas com veias de prata que as matilhas disputavam há séculos. Tratados antigos, selados em altares de gelo sob a lua cheia, prometiam paz entre humanos e lobos, mas na noite sagrada, quando o véu entre mundos afinava, as barganhas sangrentas acordavam, laços que queimavam na carne como marcas de ferro em brasa. Marael tropeçou na neve profunda, o filhote se debatendo em seus braços, e Vorak foi rápido. Seu braço envolveu a cintura dela por trás, puxando-a contra o peito largo, o corpo dele se moldando ao dela como uma armadura viva. O impacto a deixou sem ar, os seios pressionados contra o braço dele, o calor de sua pele nua infiltrando-se através do vestido encharcado. Seu quadril se encaixou no dela, uma rigidez inegável roçando sua nádega, e ela arquejou, as pernas fraquejando enquanto um gemido contido subia pela garganta. Cuidado! Rosnou ele contra sua nuca, os lábios roçando os fios úmidos de cabelo, o hálito quente contrastando com o frio que mordia sua pele. A pressão de sua mão na cintura era possessiva, os dedos se cravando na carne macia acima do quadril, guiando-a para frente com passos firmes. Marael sentiu o corpo dele vibrar com o esforço de controle, os músculos das coxas flexionando contra as dela a cada movimento, e o pulsar em seu ventre se intensificou, uma umidade incômoda se acumulando enquanto ela lutava contra o desejo de se virar, de pressionar os lábios nos dele e provar o gosto de sangue e vitória. Mas os uivos se aproximavam, sombras lupinas surgindo entre as árvores. E Vorak a empurrou para uma clareira, transformando-se novamente em um borrão de pelagem negra e presas. A batalha foi feroz, um redemoinho de neve e garras sob o céu estrelado. Vorak lutava como uma tempestade encarnada, derrubando 2 traidores com golpes que ecoavam como trovões, o sangue jorrando e congelando em riachos escarlates na neve. Marael se agachou atrás de uma rocha coberta de runas ancestrais, símbolos de proteção que brilhavam fracamente, como se o sangue dos lobos os despertasse. O filhote em seu colo rosnava, os olhos âmbar flamejando, e ela o apertou mais, sentindo o calor dele se misturar ao seu. Um laço que parecia pulsar em suas veias, como se o sangue ancestral a chamasse. Um traidor rompeu as linhas, um lobo esguio de pelagem cinzenta, e avançou para ela, os olhos famintos fixos no filhote.
Marael gritou, erguendo uma pedra com mãos trêmulas, mas Vorak surgiu do nada, colidindo com o inimigo em um emaranhado de presas e uivos. Ele o imobilizou no chão, as garras cravadas no pescoço, e por um instante seus olhos encontraram os dela sobre o caos, queimando com fúria e algo mais profundo, uma fome que a fez tremer, imaginando aquela força sobre ela, contida, mas incontrolável. Quando o último uivo se calou, Vorak voltou à forma humana, ofegante, o corpo coberto de neve e sangue fresco que traçava linhas pelo abdômen definido. Ele se aproximou dela, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar, e Marael a pegou, sentindo os dedos dele se entrelaçarem aos seus, com uma urgência que ia além da necessidade. Seu corpo se ergueu colado ao dele, o peito nu pressionando seus seios, o suor dele se misturando ao dela em um calor pegajoso. Seus quadris se alinharam por um segundo, a rigidez dele evidente contra sua barriga, e ela mordeu o lábio. Um suspiro escapando enquanto o pulsar entre suas coxas se tornava doloroso, urgente. Vorak inclinou a cabeça, os lábios a um sussurro dos dela, o hálito misturando-se ao seu em uma promessa interrompida. Ele pausou, os olhos escurecendo com o esforço de se conter, e recuou devagar, deixando-a ansiando pelo toque perdido. A fortaleza está perto, disse ele, a voz rouca, carregada de desejo reprimido. Lá os tratados vão nos proteger, mas o laço, ele queima mais forte agora. Você sente, não sente? Marael assentiu, incapaz de mentir, o corpo ainda vibrando com a proximidade dele. Os filhotes se reuniram aos pés deles, lambendo as mãos entrelaçadas, e enquanto caminhavam pela neve, o braço de Vorak ao redor de sua cintura, guiando-a através da floresta escura, Marael soube que a noite sagrada os havia mudado para sempre. As runas da fortaleza brilhavam ao longe, uma promessa de refúgio e de tentações que o gelo de Eldfrost não poderia mais conter. Mas nos confins de sua mente, o medo sussurrava. E se o alfa que a protegia também a consumisse, corpo e alma, em um fogo que derretesse todas as barreiras? A fortaleza de gelo negro se erguia como uma sentinela ancestral contra o céu noturno. Suas torres de pedra negra cravadas nas encostas geladas, runas entalhadas nas muralhas, pulsando com uma luz azulada que cortava a nevasca como veias de prata viva. Marael tropeçou no último degrau da escadaria externa, o filhote em seus braços se debatendo com um ganido ansioso, e o braço de Vorak apertou sua cintura com mais força, puxando-a contra o flanco dele para firmá-la. O impacto foi imediato, o calor de seu corpo nu e suado infiltrando-se através do vestido encharcado dela, os músculos rígidos da coxa roçando a curva de sua nádega, enquanto ele a guiava para a entrada maciça. Seu coração martelou, um pulsar urgente se espalhando pelo ventre, e ela mordeu o lábio para conter o suspiro que ameaçava escapar. O cheiro dele, sangue e pinho misturados ao suor da batalha, a deixava tonta, as coxas se contraindo involuntariamente contra a rigidez que sentia pressionada contra ela. Dentro, rosnou Vorak, a voz grave vibrando contra sua orelha, os lábios roçando acidentalmente a pele sensível do lóbulo, enquanto ele empurrava a porta de ferro runado. O ar quente da fortaleza os envolveu como um abraço proibido, contrastando com o frio cortante lá fora, e Marael sentiu o corpo dele se moldar ao dela por um instante a mais do que o necessário. O peito largo comprimindo seus seios, os mamilos endurecendo sob o tecido fino em uma traição que a envergonhava. Ele a soltou devagar, os dedos traçando a linha de sua espinha antes de se afastarem, deixando um rastro de fogo que a fez cambalear para dentro do salão principal. O lugar era um labirinto de sombras e luzes tremeluzentes, lareiras rugindo em nichos de pedra, tapeçarias tecidas com fios de prata, retratando batalhas ancestrais entre matilhas e humanos, e o cheiro de resina queimada pairando no ar. Guardiões lobisomens, em formas semi-humanas com pelagens esparsas e olhos vigilantes, inclinaram a cabeça para Vorak, mas seus olhares se demoraram em Marael com curiosidade mista à desconfiança.
Uma humana na fortaleza do Alfa Supremo, na noite sagrada, carregando seus herdeiros. Os filhotes se libertaram de seus braços, correndo para se enroscar aos pés de Vorak, lambendo as garras dele com ganidos de alívio, e ele se agachou, o corpo flexionando de forma que os músculos das costas se destacaram, convidando o olhar dela para descer pela curva de sua cintura até as marcas frescas que sangravam devagar. Marael recuou contra uma coluna de pedra fria, o coração ainda acelerado, sentindo o peso do laço que se formara na neve. Um puxão invisível em suas veias, como se o sangue dos filhotes ecoasse no dela, aquecendo lugares que o luto havia congelado. Vorak se ergueu, os olhos âmbar fixos nos dela, e deu um passo à frente, encurtando a distância até que o calor dele a envolvesse novamente, o ar entre eles denso com algo primal. Os runas vão selar a proteção, disse ele, a voz baixa, estendendo a mão para tocar o braço dela, os dedos calejados roçando a parte interna do cotovelo, subindo devagar até a curva do ombro. O toque era deliberado agora, uma pressão que a fez arquear o pescoço involuntariamente, o pulso acelerando sob a palma dele. Mas o ritual exige sangue, o seu, misturado ao meu. Em Eldfrost, os tratados não são palavras vazias, eles queimam na carne ligando destinos. Ela engoliu em seco, o corpo respondendo com um tremor que subia das pernas ao peito, os seios se erguendo em respirações curtas que roçavam o tecido contra a pele sensível. E se eu recusar? Sussurrou, mas sua voz saiu fraca, traída pelo modo como se inclinava para ele, ansiando pelo calor que combatia o frio residual em sua pele. Vorak inclinou a cabeça, o cabelo negro caindo sobre a testa, e sua mão subiu para o queixo dela, o polegar traçando o contorno do lábio inferior com uma lentidão que a deixou ofegante. O gesto era possessivo, os olhos dele escurecendo enquanto farejava o ar, como se captasse o aroma sutil de seu desejo, um pulsar úmido entre as coxas que a fazia se mexer inquieta, as pernas se fechando para conter a urgência. Recusar significa romper o laço, murmurou ele, inclinando-se até que seus lábios pairassem a um sussurro dos dela. O hálito quente misturando-se ao seu em uma dança de respirações entrecortadas. Os filhotes morreriam. E você? Sentiria o vazio como eu sinto agora. As palavras eram uma confissão velada, revelando a rachadura em sua armadura de alfa. O luto pela companheira perdida, a solidão das montanhas que ecoava o dela. Marael sentiu um aperto no peito, misturado ao fogo que se acendia em seu ventre. E por um instante, imaginou ceder, pressionar os lábios nos dele e provar a selvageria que prometia dominá-la sem machucar. Mas um rosnado distante das muralhas a trouxe de volta, e Vorak recuou, os dedos se demorando em sua nuca por um segundo a mais, enviando arrepios pela espinha. Eles seguiram para o Salão das Runas, um antro subterrâneo iluminado por cristais de gelo que flutuavam como estrelas caídas, as paredes gravadas com símbolos ancestrais que pulsavam em sincronia com os batimentos de Marael. Vorak a guiou por um corredor estreito, o corpo dele roçando o dela a cada passo, o braço flexionado contra suas costelas, o quadril alinhando-se ao dela em uma fricção que a fazia morder o interior da bochecha. No altar central, uma lâmina de osso de lobo aguardava, e ele cortou a palma da própria mão primeiro, o sangue escorrendo em gotas vermelhas que brilhavam contra a pedra fria. Sua vez, disse, oferecendo a lâmina, os olhos fixos nos dela, com uma intensidade que a prendia, o peito subindo e descendo em respirações profundas que ecoavam as dela. Marael hesitou, mas o laço puxou, os filhotes ganindo ao pé do altar, seus olhos suplicantes, e ela cortou a palma, o ardor agudo se misturando ao pulsar em seu corpo. Vorak pegou sua mão na dele, entrelaçando os dedos ensanguentados, e pressionou as palmas unidas contra a runa central. Uma faísca explodiu, o sangue se fundindo em uma luz que subiu pelas veias deles queimando como fogo líquido. Marael arquejou, o corpo se curvando contra o dele em busca de apoio, os seios comprimindo-se ao peito nu de Vorak, o calor rígido de seu abdômen contra o dela.
A dor se transformou em prazer proibido, um êxtase que a fez tremer, as coxas se apertando enquanto ondas de calor se espalhava, um gemido contido escapando de seus lábios. Ele a segurou pela cintura, os dedos cravando na carne macia, guiando-a para que seus quadris se alinhassem, a rigidez dele pressionando insistentemente contra sua barriga, prometendo mais do que o ritual. Sinta o laço, sussurrou ele contra sua testa, os lábios roçando a pele úmida, o corpo vibrando com o mesmo fogo que a consumia. Ele nos une agora, contra os traidores, contra o frio. A luz das runas diminuiu, deixando-os ofegantes, colados um ao outro no eco do salão, que Marael sentiu o mundo mudar. O sangue ancestral correndo em suas veias, despertando algo feroz dentro dela, uma força que espelhava a dele. Mas enquanto os uivos dos inimigos se aproximavam das muralhas, ecoando como um chamado final, ela soube que o verdadeiro teste viria com a aurora. Resistir ao alfa que a protegia, ou se render ao fogo que os consumiria juntos, derretendo as sombras de Eldfrost em uma união inescapável. A luz das runas se dissipou como névoa ao amanhecer, deixando o salão das sombras em um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo crepitar distante das lareiras e pelos ganidos suaves dos filhotes aos pés do altar. Marael ainda tremia, o corpo colado ao de Vorak, as palmas unidas pulsando com o resíduo do sangue misturado, um laço que queimava em suas veias como fogo líquido, infiltrando-se em cada nervo, cada pensamento. Seu peito subia e descia contra o dele, os seios pressionados à pele nua e marcada, sentindo o ritmo acelerado do coração alfa ecoar no seu, uma sincronia que a deixava tonta. O calor dele a envolvia, os dedos cravados em sua cintura, com uma possessividade que a ancorava, mas também a incendiava. O abdômen rígido roçava sua barriga, uma rigidez inegável que a fazia arquear involuntariamente, as coxas se contraindo em um pulsar urgente e úmido que a envergonhava e excitava na mesma medida. Vorak recuou devagar, os olhos âmbar escurecidos pela mesma fome que a consumia, mas ele segurou seu olhar, os lábios entreabertos como se lutasse para conter um rosnado. O ritual selou o destino, murmurou, a voz rouca vibrando contra sua pele, enquanto traçava o polegar pela curva de sua clavícula, um toque que enviou arrepios pela espinha dela. Agora, o sangue nos chama como um só. Sinta-o, Marael, a força que acordou em você. Ela sentiu, sim, uma ferocidade primal se agitando em seu peito, como se o gelo de Eldfrost derretesse para revelar presas ocultas. Mas o uivo dos traidores irrompeu das muralhas, um coro gutural que sacudiu as pedras, e Vorak se endireitou, o corpo se afastando o suficiente para deixá-la ofegante, ansiando pelo calor perdido. Eles emergiram para o pátio da fortaleza, o ar da aurora cortante como lâminas de gelo, a neve virgem manchada de pegadas lupinas. Os traidores, uma dúzia de lobos cinzentos e pretos, liderados pelo beta-renegado Kargen, um colosso com cicatrizes prateadas no focinho, circundavam as muralhas, olhos flamejantes, fixos nos filhotes que Vorak carregava no colo. Marael os seguia de perto, o laço pulsando em suas veias como um farol, guiando-a para o lado do alfa. Seu vestido encharcado colava a pele, delineando curvas que ela outrora escondera no luto, mas agora sentia expostas, vivas sob o olhar voraz de Vorak. Ele a puxou para si com o braço livre, o flanco musculoso roçando seu seio, uma fricção que a fez morder o lábio, o ventre se contraindo enquanto o perigo se aproximava. "Rendam-se!" rugiu Vorak, sua voz ecoando como trovão nas montanhas de gelo negro, o corpo se transformando parcialmente. Presas alongadas, garras estendendo-se das mãos que apertavam os filhotes com proteção feroz. Kargen avançou, rosnando, sua matilha se espalhando em um semicírculo ameaçador. "Os herdeiros são nossos por direito de sangue", cuspiu o traidor, os olhos deslizando para Marael com desprezo. "Uma humana? Você se rebaixa a isso, Alfa?" Mas Vorak riu, um som grave que vibrou pelo corpo dela colada ao seu lado. "Ela é o laço que os salvou. E agora, o sangue dela flui no meu. Ataquem e enfrentem o que acordamos."
A batalha explodiu em um caos de neve e presas. Vorak saltou para a frente, derrubando 2 lobos com golpes que ecoavam como ossos se partindo. Seu corpo uma máquina de fúria controlada, músculos flexionando, suor traçando linhas pelo torso nu. Marael sentiu o laço puxar, uma urgência primal a impulsionando. Ela agarrou uma lança runada de um guardião caído, o metal frio queimando em sua palma ensanguentada. Um traidor, um lobo esguio de pelagem manchada, rompeu as linhas e avançou para ela. Focinho úmido à mostra, mas o sangue ancestral rugiu em suas veias. Marael girou a lança, cravando-a no flanco da fera, com uma força que a surpreendeu, o impacto reverberando por seus braços até o peito. O lobo uivou, recuando, e ela sentiu uma onda de poder, não mais a viúva frágil das bordas, mas uma guardiã forjada no ritual. Vorak a viu, seus olhos encontrando os dela no meio do turbilhão, e por um instante, o mundo parou. Orgulho e desejo flamejando em seu olhar, uma promessa de que aquela força a tornava digna. Ele colidiu com Kargen em um emaranhado de garras e uivos, os corpos rolando na neve em uma dança mortal. O beta era forte, suas presas rasgando o ombro de Vorak em um jorro de sangue, mas o alfa contra-atacou com fúria renovada, imobilizando o inimigo contra uma muralha runada. Por que trair? Rosnou Vorak, a voz entrecortada pela dor, mas firme. Kargen cuspiu sangue, os olhos enfraquecendo. Poder. Sem laços fracos. Mas você encontrou uma. Com um golpe final, Vorak acabou com a ameaça. O corpo do traidor se dissolvendo em sombras sob a luz da aurora, enquanto os restantes da matilha fugiam para as profundezas da floresta, uivos de derrota ecoando nas montanhas. O pátio caiu em silêncio, quebrado apenas pela respiração ofegante dos guardiões e dos filhotes que lambiam as feridas de Vorak, com ganidos ansiosos. Ele se ergueu, cambaleando ligeiramente, o sangue traçando runas vermelhas pela pele, e Marael correu para ele, o laço os puxando como um ímã irresistível. Seus braços envolveram a cintura dele, o corpo dela se moldando ao dele. Seios contra o peito ensanguentado, quadris se alinhando em uma pressão que a fez arquear, sentindo a rigidez dele pulsar contra sua barriga, um calor que combatia o frio da vitória. Vorak a puxou mais perto, uma mão cravando-se em sua nuca, inclinando sua cabeça para trás, enquanto seus lábios roçavam os dela, o hálito quente misturando-se ao seu em respirações entrecortadas. Você lutou como uma de nós, sussurrou ele, a voz rouca de exaustão e desejo, os dedos traçando a linha de sua espinha, descendo até a curva da cintura. O luto nos isolou, mas o sangue nos uniu. Fique, Marael. Seja minha alfa, minha companheira. Deixe o fogo derreter o gelo. As palavras a atingiram como uma runa despertando, curando as feridas do passado, o marido perdido, a solidão das noites frias. Ela sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, misturando-se ao suor dele, e pressionou os lábios nos dele em um beijo feroz, urgente, línguas se entrelaçando em uma dança de presas contidas e suspiros abafados, o corpo dela se fundindo ao dele, enquanto o pulsar entre suas coxas se tornava um êxtase compartilhado, as mãos dele apertando sua carne com uma promessa de noites sem barreiras. Os filhotes se enroscaram aos pés deles, ganindo em aprovação, e a aurora de Natal banhou a fortaleza em luz dourada, dissipando as sombras de Eldfrost. Naquele momento, Marael soube que o laço era mais que proteção, era aceitação, um amor forjado em sangue e batalha, onde a viúva solitária se tornara a rainha das sombras. Os tratados ancestrais sussurravam aprovações nas runas, e enquanto Vorak a erguia nos braços, carregando-a para os salões internos com os filhotes em seguimento, o reino gelado pareceu aquecer pela primeira vez, prometendo um futuro entrelaçado em desejo, força e uma família renascida sob a lua eterna.